E vamos começar então o nosso encontro ali. Abram lá na página 29. Vamos lá, página 29 do livro. Está todo mundo enxergando ali, ok? Sim. Beleza, então, vamos lá. Essa parte aqui, a partir da página 29, é muito do que a gente já viu nos outros anos, tá? Porque potenciação não é um assunto que é novo para a gente vê ele desde o sexto ano, a gente viu ele novamente no sétimo ano em vários momentos, e é um assunto que é tranquilamente simples. E quando a gente estava vendo a nossa revisão ali no começo do ano, a gente também viu boa parte dessas propriedades que a gente vai ver aqui nas próximas páginas. Então, é um lance muito, uma revisão que a gente já teve antes de começar a fazer o livro, antes de a gente começar a ver o livro, tá? Então, ele começa explicando o que é potenciação, como é que faz, o que é base, o que é expoente, como é que faz o resultado, como é que calcula. E aqui, essa parte inicial aqui, ela é bem tranquila, tá? É bem sétimo ano isso aqui, né? Não tem nada de complicado. É lembrar que se a gente tem um número que está escrito na forma mista, eu tenho que escrever ele primeiro na forma ou de fração ou decimal, conseguir fazer isso. E posso adiantar para vocês que sempre fica mais fácil se a gente faz potência na forma de fração. Por que fica mais fácil? Porque os números ficam menores, e a gente consegue reduzir a fração antes de fazer a conta, fica mais fácil de fazer a conta, tá? Então, sempre que vocês puderem transformar em fração para fazer potência, é mais fácil, tá? Não é que seja regra. Posso fazer, então, também na forma decimal? Pode, só que vai dar mais trabalho, porque as contas acabam sendo maiores, tá? Mas aí vai na escolha de vocês. Quer ver? Eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, vou pegar o exercício 26, o C, ó, menos 1,5 elevado na terceira. Então, eu vou fazer isso lá no nosso quadro, tá? Vamos lá. Menos 1,5 elevado na terceira. O que eu tenho que fazer aqui no começo dessa questão? Deixa eu só anotar aqui o número para a gente não esquecer. 28, opa, não, 26C. Tá. 26C. Tem que transformar em uma fração irredutível? E isso, transformar numa fração irredutível para ficar mais fácil da gente conseguir calcular. Então, olha só, transformando esse número aqui numa fração só, vai ficar 2 vezes 1 é 2, mais 1 dá 3. Então, vai ficar menos 3 3 sobre sobre 2. 2 elevado na terceira. Ok. Aí, o que eu faço? O elevado na terceira significa que esse número ele vai ser colocado 3 vezes um do lado do outro e a gente vai fazer uma multiplicação. Então, é isso que eu vou fazer aqui do lado. Ó. Menos 2 terços vezes menos 2 terços vezes menos 3 meios. Aliás, contrário, falando ao contrário. Tá. Na multiplicação, a gente sabe que o número de cima vai multiplicar pelo número de cima, o número de baixo multiplica pelo número de baixo. Então, vamos lá. 3 vezes o 3 dá 9, vezes o 3 dá 27. Então, na parte de cima fica 27. Agora, vamos para a parte de baixo. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, na parte de baixo fica 8. Ok. Menos com menos dá mais, e mais com menos fica menos. Então, o resultado final disso aqui vai ficar menos 27 sobre 8. Ah, professor, esse menos pode ser na frente, pode ser embaixo, pode ser aqui no meio da fração. Tanto faz, tá, pessoal? Tipo, um menos em uma fração pode estar em cima, embaixo ou na frente da fração. Fechou. Então, essa daqui é bem simples fazer a conta, tá vendo? Só deu trabalho na hora de transformar de número misto para fração, mas isso também é uma coisa que a gente já estudou em outros momentos, tá? Vamos fazer mais um exercício aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais isso aqui, para ficar Prof, mais... Diga. a Mari não tá conseguindo entrar na aula. Mas ela não está conseguindo... Ela clicou no link? Sim.
Estranho, porque era para ter conseguido entrar, então é alguma coisa provavelmente na internet dela. Pede para ela ou reiniciar o computador, ou reiniciar o celular, às vezes é alguma coisa na internet e isso acontece bastante, tá? Tá. Então vamos continuar aqui, ó. Por exemplo, aparece aqui, ó, potência elevada a zero. Potência elevada a zero é muito fácil. É só, o resultado é sempre o mesmo, é sempre 1, tá? Qualquer coisa elevado na potência zero fica 1. Qualquer coisa elevado na 1 fica o mesmo número. Então essa f aqui, ó, é só copiar, menos 1,5. Tem mais alguma outra potência fácil? Não, acabou, né? A 27 está escrito na forma de palavras aqui, né? Ó, tipo, menos 1 elevado na quarta potência. Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Primeiro, escrever esse troço ali. Então, vou escrever ali, ó. Menos 1 meio elevado na quarta potência. E aí, faço o mesmo processo que a gente fez ali na anterior, né? Escreve uma do lado da outra, vai fazendo até chegar no resultado. Eu vou fazer aqui de cabeça, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é muito difícil. Dá 1. Ok, vamos para a parte de baixo. 2 vezes o 2 dá 4, vezes o 2 mais uma vez dá 8, e vezes 2 mais uma vez dá 16. Então, o 2 elevado na quarta potência, a gente sabe que é 16. Vamos para o sinal agora. Menos com menos, ó, vou escrever aqui embaixo. Menos com menos, isso aqui vai ficar mais. Aí eu tenho outro, menos com menos, também vai ficar mais. Então, mais com mais, no final, esse resultado dá positivo. Então, menos 1 meio elevado na quarta potência fica 1 sobre 16, tá? Esse ali foi o exercício o 27A, tá vendo? Ó, 27A. A gente só escreveu na forma de palavras, transformou aqui para expressão numérica e depois resolveu. Todos os outros exercícios aqui vão ser mais ou menos na mesma levada, tá? Tipo, tudo resolve e depois chega num número, tá? Dali para frente, a gente começa a usar não tão preocupado com a resposta relacionada com os números, mas relacionada com as propriedades. E aí a gente vai lembrar quais são as propriedades que a gente tem com potências, tá? A gente vai ter 3 ou 4 propriedades ali com potências e a gente vai lembrar uma aqui, tá? Primeira propriedade aqui, produtos de potências da mesma base. Então, ó, produto é multiplicação, potências que têm a mesma base. Quer dizer, a gente tem números que têm o mesmo númerozinho aqui embaixo, ó. Então, ele começa aqui com um exemplo simples, ó. 6 elevado na segunda vezes 6 elevado na terceira. Ele abriu e escreveu tudo na forma aqui por extenso, e se a gente contar quantos fatores tem, vai ter 5, então a gente vai ficar com 6 elevado na 5. De forma mais resumida, a gente vai fazer o seguinte, quando tem a mesma base e está tendo uma multiplicação, eu vou somar os expoentes, que foi o que aconteceu, ó, 2 mais 3 dá 5. Que foi o que aconteceu aqui, ó. Vou fazer o exemplo de baixo também, ó. 2, aqui o 2, a mesma base, é multiplicação, então 3 mais 4 fica 7. E aqui, ó, eu não preciso resolver esse 128, eu vou sair direto aqui, ó, do 2 na terceira vezes 2 na quarta, direto para o 2 na 7, tá? É só para usar a propriedade sem fazer a conta. A conta vai estar relacionada a usar a propriedade. Alguém entrou. Não foi a mais. Tá. Então, as propriedades vão estar relacionadas com isso. A gente tem a mesma base, tem uma multiplicação, e eu só vou somar os expoentes. Então, eu vou pegar alguns exercícios aqui para fazer isso de mesma base expoente. Eu vou pegar esse exercício B aqui, ó, 31B. 3 e 2. Então, vamos lá. 31B, tá, menos 2 elevado na terceira, 3 por terceira, vezes menos 2 elevado na segunda. Usando a propriedade que a gente acabou de ver, se tem a mesma base e está tendo uma multiplicação, o que eu preciso fazer é somar os expoentes. Então, vai ficar ali, ó, menos 2, e aqui em cima 2 mais 3. E 2 mais 3 fica 5. Então vai ficar
menos 2 elevado a 5. Pronto, acabou a conta. É literalmente uma continha de soma dos expoentes. É bem fácil, tá, pessoal? Não tem muito o que inventar. Ah, mas eu preciso resolver esse número aqui no final? Não, eu estou pedindo para usar as propriedades. Eu não estou pedindo para calcule o valor da potência. Vou pegar mais um exemplo aqui, ó. Esse aqui com mais de um número. No caso, tem 3 números, tá? Vou pegar F. 2, 3 e 4, menos 3 quartos. Então, vamos lá. É o número mesmo, 31. Ok. 31. F. A gente tem aqui, ó, menos 3 quartos elevado na segunda, vezes menos 3 quartos elevados na terceira, vezes menos 3 quartos elevado na quarta. A gente acabou de ver que quando a gente tem a mesma base, todo mundo tem a mesma base, e a gente tem a multiplicação, o que eu tenho que fazer? Somar os expoentes. Então, ó, 2 com 3 dá 5, 5 com 4 dá 9. Então, o resultado disso aqui, ó, é menos 3 quartos elevado na nona potência. E acabou, tá? Não tem mais o que fazer. Esse igual aqui tá de bonito. Com alguma dúvida, como é que a gente faz aqui, então, essa multiplicação, a propriedade da multiplicação da mesma base e somar os expoentes? Alguma dúvida ali, pessoal, hoje no chat? Fala. Não precisa resolver ali, tipo, só resolver a potenciação e não resolver a conta em si. Exatamente, é para usar a propriedade, até porque se a gente for fazer muitas dessas contas aqui, vão dar números bem grandes, e o nosso objetivo não é fazer esses números grandes. Tipo isso aqui, ó, vai ser 9 elevado na quarta, aliás, 4 elevado na 9, vai ser 4 vezes 4 dá 16, 64, 256, 1024, 4096, tipo, vai crescer de uma maneira absurda, então os números vão ficar bem grandes, tá? Então não é para usar a potência aqui nesse caso, é para usar a propriedade da multiplicação, beleza? Beleza. Tá, vamos lá. Então, vamos passar para a próxima propriedade aqui. A próxima propriedade vai ser quociente das potências da mesma base. Quociente é divisão. Então, vai ser divisão da mesma base. O que a gente vai fazer com os expoentes? A gente já viu isso também nos outros anos, é só subtrair os expoentes. Então, vou pegar um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu tenho, vamos supor, 5 elevado na 15 dividido por 5 elevado na 7. Usando a propriedade que a gente tem aqui da divisão do mesma base, a gente vai subtrair os expoentes. Então, vai ficar 5 elevado na 8, porque 15 menos 7 é 8. Se não tivesse escrito assim, na forma de divisão linear, e tivesse escrito assim, ó, 5 elevado na 15 sobre 5 na 7. É a mesma coisa, tá, pessoal? Só está escrito de um jeito diferente. É 5. Eu tenho uma pergunta. Elevado na 8. Fala, Laura. E se, tipo, tivesse, 5 na 7 dividido por 5 na 15, poderia ficar negativo daí? Poderia. Isso a gente vai ver logo em seguida, tá? Que aí você vai subtrair 7 menos 15 e vai dar menos 8. Poderia ficar negativo, tá? Não tem problema, não. É que, por enquanto, a gente só está vendo as propriedades com as potências positivas, tá? Logo em seguida, a gente vem para essas potências negativas também, tá? Eu acho que é umas 3 ou 4 páginas para frente. Beleza, eu vou fazer mais um exemplo aqui com a divisão, tá? Se a base fosse negativa, também vai ficar a mesma coisa, ó. Menos 2 elevado na 10, dividido por menos 2 elevado na 4. Vai ficar, então, menos 2 elevado na 6, né? Porque 10 menos 4 dá 6. Bem tranquilo de resolver também, tá, pessoal? De novo, não é para resolver o resultado final aqui, ó. Essa potência a gente não precisa resolver, só para usar as propriedades. Aí aqui aparecem mais umas explicações aqui, mais um pouquinho. Só chegando bem tarde, hein? Aparecem mais umas explicações aqui, porquê disso, porquê daquilo. Mas é basicamente isso para fazer os exercícios. Aí aparecem exercícios aqui e pronto. Vou fazer a C,
tá? Essa aqui, ó, 2/3 e 2/3, vamos lá. Então, aqui ali é 33C. Vamos lá. 33C aparece 2/3 elevado. Deixa eu ver de novo, não, eu esqueci. 2/3 na quarta, é isso. 2/3 na quarta dividido por 2/3. E agora, como é que eu faço essa daqui? Não tem expoente aparecendo ali naquele segundo 2/3. O que é ali? Aquilo ali é um umzinho, né? Muito bem, tem um umzinho aqui escondido. Toda vez que não tem nenhum expoente ali em cima, é o 1, tá? Não é 0. 0 vai aparecer o 0 escrito ali, tá? Então, aqui, ó, 4 menos 1 vai ficar 3. Então, isso daqui fica 2 na terceira elevado na 3. 2 sobre 3 elevado na terceira. Pronto, tá bem É só na fácil. divisão que diminui os expoentes? Sim, na multiplicação soma. Aí vamos lá para o próxima propriedade. Essas propriedades a gente já viu, tá, pessoal? Eu lembro muito bem de ter escrito isso no quadro no começo do ano, quando a gente estava fazendo essa revisão, tá? Então, de certo modo, isso aqui a gente já viu na primeira semana de aula. Vamos lá. Potência da potência. Vamos lá. Potência da potência é eu tenho um expoentezinho grudado aqui, um em cima do outro. E quando a gente tem potência da potência, na verdade, vai multiplicar. Então, eu vou pegar e vou multiplicar esse 2 por esse 3 e acabou a conta, quer ver? Vamos supor aqui, ó, ele aparece aqui, ó, 7 na quinta elevado ao quadrado. Então, vai ser 7 na quinta vezes 7 na quinta. E como a gente tem multiplicação da mesma base, a gente vai somar os expoentes. Vai ficar 5 na 10, que é a mesma coisa que pegar 5 vezes o 2 aqui e já dá o resultado direto 10. Bem fácil, bem direto. Vou pegar, então, fazer algum exercício disso. Vou pegar o desafio aqui, que é super difícil. Olha só, esse daqui, que vai usar todas as propriedades, todas não, vai usar, só, na verdade, só uma propriedade aqui. Duas. A divisão e a soma ao mesmo tempo, para a gente chegar num resultado só. Então, eu vou fazer o B, que é mais interessante. Vou fazer o B que é mais bonito. Fazer o B aqui, ó. Prof. Fala. Então, a multiplicação soma também e a potência da potência também soma? Não, a potência da potência multiplica. Ah, tá. Vou fazer ali o exercício 35B, tá? 35B, ele aparece isso daqui, ó. 8 vezes 2, isso está elevado na quinta. O exercício está pedindo para a gente escrever isso tudo como potência de base 2. Será que a gente consegue fazer isso nesse exercício? Consegue sim, sabe por quê? Esse 8 aqui, ó, a gente pode escrever como uma potência de 2. Porque 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, esse 8 aqui, ó, eu vou transformar ele em 2 elevado na terceira. Então, vamos lá. Essa primeira parte ali fica 2 elevado na terceira vezes 2 elevado na quinta. Ok. Vamos continuar aqui, ó. Quando a gente tem potência da mesma base que está sendo multiplicado, como está aqui dentro, o que eu tenho que fazer? Aí eu vou pegar o que a Brenda acabou de falar, ó. Quando não tem nenhum expoente aqui, na verdade, isso aqui é 1. Então, ó, 3 com 1 fica 4. Então, aqui dentro do parênteses vai ficar como 2 elevado na quarta. Então, eu vou repetir aqui, ó. 2 elevado na quarta. E fora tem o 5 aqui fora, que é uma outra potência. Quando eu tenho potência da potência, o que eu tenho que fazer? Fazer a multiplicação. Então, vai ficar 4 vezes o 5, isso dá 20. Então, o resultado final disso aqui é 2 elevado na 20. Pronto. Parecia que é uma coisa complicada, mas eu usei duas propriedades aqui, ó. Multiplicação da mesma base, somou. Potência da potência, multiplicou. E acabou. Tá? Não tem conta muito complicada para fazer aqui, não. Vamos para a próxima. Potência da potência. E aí ele aparece agora outras propriedades aqui, ó. Ele fala produto de potências de mesmo expoente. Tá vendo? Ó? Agora aqui vai ser um lance ao contrário. Em vez de falar da mesma base, ele vai falar do mesmo expoente
e vai juntar as bases. Então, olha só o que ele vai fazer aqui. Ó. Ele dá um exemplo bem simples aparecendo aqui. Ó. 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, que é a mesma coisa do que escrever, ó, 3 vezes 3 vezes 5 vezes o 5, e aí ele só reorganiza e escreve isso como 3 vezes 5 ao quadrado. Qual é a moral da história disso aqui? Que se eu tenho o mesmo expoente, eu posso multiplicar as bases dentro dessa potência, tá vendo? Então, em vez de estar operando separado aqui, vai operar junto. Então, a mesma coisa que pegar 3 vezes o 5, vira 15. Vou pegar um exemplo bem simples aqui para vocês, tá? O que ele falou foi isso daqui, ó. Vamos supor que eu tivesse 2 na quarta vezes 5 na quarta, e isso daqui é 10 na quarta, tá vendo? Ó? É o mesmo expoente, eu consigo fazer a multiplicação das bases. Vou pegar mais um exemplo. 3 na 11 vezes 4 na 11. Mesmo expoente, eu posso multiplicar a base. 12 na 11. Tá vendo? É só isso. Ô, prof, então ele só soma quando a base é a mesma. Quando a base é a mesma. Isso. E as três primeiras propriedades, só um instantinho. As 3 primeiras propriedades, que é aquela que a gente vive repetindo, que eu já vivo falando para vocês lá desde o 7º ano, é se a base for igual, tá? Se a base é igual e é multiplicação, somos expoentes. Se a base é igual e é divisão, subtrai os expoentes. Se a gente tem potência da potência, eu vou multiplicar os expoentes. Aqui, ó, essa outra propriedade a gente quase não usava no ano passado, ela até já tinha aparecido, mas agora que ela vai começar a ser um pouquinho mais usada, tá vendo? Ó? Eu tenho o mesmo expoente, e aí eu vou multiplicar as bases, tá vendo? Ó? Essa multiplicação do que está aqui, ó, 2 vezes o 5 dá 10, 3 vezes o 4 dá 12. E também vai... Fala lá, Brenda. Eu te cortei ali, desculpa. Foi, não, é isso. Tá, beleza. Então, aí se aparecer divisão, vai ser a mesma coisa. Se eu tiver a divisão de mesmo expoente, vai acabar sendo a divisão das bases, tá vendo? Então, aqui, ó, eu vou pegar 30 e o 5, os dois estão elevados ao quadrado, então 30 dividido por 5 vai dar 6. Pronto, vou fazer um exemplo para vocês aqui, ó. Deixa eu inventar um número aqui grandão, tipo 100 elevado ao quadrado dividido por 5 elevado ao quadrado. 100 dividido por 5 dá 20, tá vendo? Bem simples, não tem muito o que inventar. A gente só consegue fazer isso porque os expoentes estão iguais, tá? Então, querendo ou não, a gente vai ter 5 propriedades. A primeira é... Eu vou voltar aqui no livro, peraí. Deixa eu voltar aqui as páginas também. Ó, a primeira delas é multiplicação da mesma base, somos expoentes. E vocês vão ver essas propriedades sempre aqui dentro do quadrinho colorido, tá vendo? Ó, se vocês quiserem fazer um resumo, vocês pegam o livro e vão lá e pegam esses quadrinhos aqui, ó, produto de 2 ou mais da mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Vamos para a próxima propriedade, ó. A outra, quando tem quociente de duas potências da mesma base, subtrai os expoentes. Tá vendo? Eu só estou lendo o que está em negrito. Mais rápido. Vamos para a próxima. Potência da potência. Ó, potência da potência, conservando a base da primeira, multiplica-se os expoentes. Tá vendo? Eu vou multiplicar os expoentes. Passar para a próxima. Aqui, ó. Produto da potência da mesmo expoente. Produto de duas potências ou mais do mesmo expoente, multiplicam-se as bases e conservam os expoentes. Tá vendo? Eu estou multiplicando as bases e mantendo os mesmos expoentes. E a divisão vai ser a mesma coisa, quociente de duas potências com o mesmo expoente,
divide-se a base e conserva-se o expoente. Tá vendo? É só pegar o que está em negrito aqui, ó. Pum, 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 e aí vocês fazem um resumão, tá? Então, isso é tarefa de vocês. Quem está com dúvida ainda das propriedades, das 5 propriedades, abre o livro, começa lá na página 29, vai pegando cada um desses quadrinhos aqui e vai escrevendo mesmo com a mão para lembrar dessas propriedades, tá? E são essas 5 propriedades. E assim, ó, a nossa atividade para a semana que vem é baseada bastante em cima disso, dessas propriedades iniciais aqui, tá? E vai aparecer mais umas coisinhas aqui, ó, que foi o que a Laura tinha perguntado para a gente. Tá, e se o expoente ficar negativo? Aí eu preciso relembrar para vocês de uma outra coisa que a gente já viu também, que é o seguinte: quando a gente tem expoente negativo, o que a gente precisa fazer é pegar o inverso do número. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um número para vocês. 2 elevado na menos 3. O que eu tenho que fazer? Esse menos que aparece aqui, ó, eu tenho que dar uma cambalhota no número. Como assim cambalhota no número? Pegar o inverso do 2. Qual que é o inverso do 2? Vamos lá, você sabe? Como? É o menos 2? Não. Isso vai ser o oposto. Então é 1 sobre 2. Isso, muito bem, 1 sobre 2. Então, o inverso do 2 é 1 sobre 2. E aí eu vou manter o mesmo expoente, que é o 3. Tá vendo? Ó? Então, eu dei a cambalhota no 2, quer dizer, eu virei ele de cabeça para baixo, que estava em cima veio para baixo, que estava embaixo veio para cima. E aqui embaixo do 2 sempre tem o 1 também, né? Porque qualquer número inteiro é uma fração também, só que com uma parte de baixo. Então, eu virei o número e agora sim eu tenho que resolver essa potência. Isso daqui vai ficar 1 sobre 8, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Vou pegar mais um exemplo para vocês, tá? Então, ó, quando tem o negativo no expoente, dá a cambalhota e depois faz a potência. Vou fazer mais um aqui para vocês. 1 sobre 3 elevado na menos 2. Quando eu dou a cambalhota num terço, vira o quê? 3 sobre 1. 3 sobre 1, que é só o 3 para facilitar a minha vida. Como eu dei a cambalhota, sumiu o negativo do expoente, fica 2. Isso daqui é 3 ao quadrado, que é 9. Tá vendo? Negativo no expoente dá a cambalhota e depois mantém o mesmo expoente e resolve a conta. Bem fácil, bem simples, bem direto, tá? Não tem muito o que inventar. Um expoente negativo deu a cambalhota. Vou fazer mais um exemplo. 4 sobre 3 elevado na menos 1, que é o mais fácil. O que eu tenho que fazer? Tem que dar cambalhota. E fica quanto? 3 sobre 4. E acabou, porque o elevado na 1 é o próprio número. Tá vendo? Então, quando eu boto aqui o menos 1, significa dar cambalhota. Tá, e aqui ele tem várias explicações aqui no livro sobre isso, explicando o que é a potência inversa, que não pode ter o zero na parte de baixo. E aí ele faz alguns exemplos, continhos e blá, blá, blá. E acaba que as mesmas propriedades que a gente acabou de ver, essas 5 propriedades que a gente acabou de ver, vão funcionar também para isso. E tem o base 10, que é o mais fácil de todos, que é o mais simples de todos. Ó, potência de base 10 é a coisa mais... Apareceu potência de base 10, eu fico feliz, porque é muito tranquilo de resolver. Quer ver? Vamos supor aqui, ó, 10 elevado à terceira. Isso é 1000. Sem pensar. 10 elevado na terceira tem 3 zeros. 3 zeros. Mais um. 10 elevado na quinta. 1 seguido de 5 zeros. Tá vendo? Eu não pensei. Eu só contei ali e contar é uma função básica do nosso cérebro. A gente não precisa nem pensar para contar. Tá? Já vem no automático. A memória mesmo. Ok, fácil. Potência de base 10 é fácil. E se a potência de base 10 estivesse com um negativo? O que eu tinha que fazer? A mesma coisa. 10 elevado na menos 4. 1
1, 2, 3, 4. Tá vendo? Eu só escrevi 1 sobre aquele número. Acabou. Tá vendo? Potência de base 10 é muito fácil de resolver. É literalmente colocar a quantidade de zeros representado pelo expoente. É bem direto. Vou pegar mais um exemplo. 10 elevado na menos 2. Isso é 1 sobre 100. Bem direto. Se eu escrever isso na forma decimal, olha só como é que fica. 0,01. Repara o seguinte. Isso daqui, ó, é a mesma coisa que eu escrever 100 ao contrário. Tá vendo? Ó, 100,001. Então, quando eu tenho potência negativa, é só eu escrever o número que era para ser ao contrário. Eu começo escrevendo de trás para frente. 100. Claro, a vírgula vai ficar sempre nesse último zero aqui da frente. Eu não vou colocar uma vírgula aqui, porque senão vai ser 0,1, né? E zeros à esquerda, para cá, não vai contar nada, né? Vou pegar mais um exemplo para vocês verem se vocês entenderam aqui. Ó. Então, 10 elevado na menos 5. Eu vou querer escrever isso direto na forma decimal. O que eu vou fazer? 1,00000 e depois eu vou colocar vírgula. 1, escrevendo de trás para frente. 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula, para fazer sentido, só vai ter que ser aqui. Se eu colocar em qualquer outro lugar, vai desperdiçar os zeros. Pronto. Então, 10 elevado na menos 5 é isso daqui. É como se eu escrevesse 100 mil ao contrário. Fácil? Bem fácil, né? Alguém escreveu alguma coisa no chat? Não, né? Beleza. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisa que é importante para explicar para vocês. Aí aqui estão exercícios que são dessa coisa que eu acabei de explicar, que é bem direto, bem fácil. Potências da decomposição, isso aqui a gente já viu em outros anos, mas não é uma coisa que eu... Na verdade, vai até essa página aqui. Não. Deixa eu ver até onde que vai o nosso exercício aqui, só um instantinho. Exercício. Tá. Então, a gente tem uma atividade que é para a semana que vem, que são basicamente essas coisas que eu expliquei aqui para vocês agora, tá? Então, são exercícios que envolvem as propriedades da potência, e tem alguma coisa ali de potência negativa e tal, mas são exercícios bem, bem simples, bem diretos, e é fazer os exercícios, tá? Então, quem tem dúvida ainda de como faz esses exercícios, antes de fazer a atividade online, refaz esses exercícios do livro, pergunta para mim, entra lá no e-mail, manda as dúvidas, tá? Tem mais alguma pergunta, pessoal, sobre as coisas que a gente tem para fazer? Tá, deixa eu só revisar então para não ficar dúvida, tá? Para amanhã, a gente tem uma atividade para ser entregue. Essa atividade é do conteúdo anterior do livro, né? O começo do nosso capítulo. Já para a semana que vem, é isso daqui que eu acabei de explicar para vocês. E esse vídeo vai estar disponível lá no canal da escola. Vocês conseguem assistir ele quantas vezes vocês quiserem, novamente. E, além disso, também tem o livro, que vocês podem usar. Usem sempre o livro, tá? Eu sei que muita gente tem dificuldade de usar o livro, de ler, de pesquisar, mas é fundamental para o momento em que a gente está agora e, com certeza, para a vida toda de vocês, aprender a usar o livro. Pesquisar é uma habilidade muito importante para a gente. Então, assim, a primeira coisa que vocês têm, o primeiro material que vocês têm é o livro. Então, vão para o livro, leiam o livro, façam os exercícios. Beleza, terminei de ler o livro, ainda não entendi tudo. O que eu vou fazer em seguida? Vou reassistir o vídeo que a gente acabou de fazer, tá vendo? Eu fiz a explicação de passo a passo de todas as coisas que apareceram nas páginas. Então, você vai assistir o vídeo de novo. Agora eu entendi, eu vi o vídeo, agora eu entendi.
Se eu não conseguir entender, aí sim eu vou lá e vou mandar uma pergunta lá, professor, não entendi como é que faz isso, como é que tal, como é que é exercício, e aí a gente começa a conversar, tá? Mas eu acho que o mínimo vocês têm que fazer antes de fazer a pergunta, que muitas vezes eu vejo o pessoal perguntando sem nem ter aberto o livro, sem nem ter visto o vídeo, sem ter feito as coisas mínimas que já estão prontas, é só vocês assistirem, né, e lerem ali para conseguir entender. Fala lá, Laura. A para amanhã é que você passou da semana passada, né? Isso, da semana passada. Para amanhã é o exercício que a gente já tinha da semana passada, tá? Para outra semana é isso que eu acabei de explicar, tá? Então a gente vai ter uma atividade. Claro, vocês não precisam, claro, foquem primeiro para quem não entregou ainda a atividade de amanhã. Se foca em fazer a atividade de amanhã, faz ela direitinho, presta atenção ali, vê se tem mais alguma coisa que não entendeu, faz os exercícios e depois dá o enviar lá pelo e-mail. Quem tem dúvida de como faz aquela atividade e preenche online, dá uma olhada também na nossa aula que a gente teve na semana passada. Eu preenchi o formulário online com vocês, e aí para vocês não terem dúvida. Usem o e-mail de vocês, tá? Tipo, o e-mail de vocês ali em cima não é para colocar o meu e-mail, porque senão a resposta vem para mim e não vai para vocês. Ela já vem para mim naturalmente, né? Porque quando vocês preenchem, a resposta vem para mim. Mas uma cópia também é enviada para vocês, tá? Então, por isso que vocês têm que colocar o e-mail de vocês, não o meu e-mail. Aí enviam lá, faz a atividade toda, repara que essa tem vários passos ali, tem várias etapazinhas para fazer, e aí vocês enviam. Ah, mas não veio as respostas para mim. Sim, tem atividades que não vai enviar as respostas para vocês no automático, tá? E é que depende do objetivo. Tem atividades que eu quero que vocês já saibam a resposta, que seja mais um exercício, e tem outras que são avaliações que aí eu quero medir se vocês sabem ou não, certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Ô, prof, a atividade que é para amanhã, qual é a página mesmo? Está escrito em cima do formulário, Brenda. Em todas elas eu sempre coloco, essa atividade é de tal página, tá? Aí você só abre e vê ali, tá, então você tem tal página. Quando você abre, você não precisa necessariamente preencher, você pode abrir, só pegar, dar uma estudada, depois voltar para ela, né? Tá? Alguém falou alguma coisa no chat, o que foi? Tá tranquilo, né? Tá. Mais alguma dúvida, pessoal? Então é isso, tá, pessoal? Façam as atividades lá com tranquilidade, não saiam de casa. Se for sair de casa, por favor, usa máscara e evita sair de casa, lava ao máximo as mãos, aquela coisa toda que vocês já estão vendo bastante por aí, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau.